Eu tô sentada aqui tentando não me sentir tola, com muito medo de sair do meu quarto. Eu não sei o que fazer, eu tô perdendo a cabeça. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu marido tá do lado de fora da porta e eu tenho medo do que ele fará se eu... Meu Deus, parece que ele tá... Não, tá bom, espera. Deixa eu explicar. Ricardo e eu estávamos em uma caminhada no início dessa semana. Estávamos serpenteando por uma trilha no fundo de um desfiladeiro e era logo depois do pôr do sol. Então, o desfiladeiro estava escuro, com sombras. Eu mesma nunca vi nada, mas Ricardo jurou que viu uma criança perdida. Ele saiu do caminho com nosso cachorro, Bob, e eu não consegui acompanhá-lo. Eventualmente, ele voltou, parecendo angustiado. Bob aparentemente tinha fugido, rosnando na escuridão, e ele estava preocupado que o nosso pitbull fosse atacar alguma criança perdida lá fora. Eu não sei o que deu nele, ele disse. Bob é um bom cachorro na maior parte do tempo, mas ele pode ser agressivo com estranhos que vêm à nossa casa. Não estava completamente fora das possibilidades para ele morder se achasse que estávamos ameaçados. Embora parecesse estranho que uma criança desencadeasse essa resposta, eu pressionei meu marido para uma descrição desta criança, e ele admitiu que não deu uma boa olhada, mas disse que achava que ela estava nua, e que ele pensou que era uma criança porque ouviu alguém falando. Eu sugeri que ele pode ter ouvido um filhote de cervo ou outro animal, e isso não seria algo que Bob provavelmente seguiria? E uma criança falante não responderia aos nossos gritos? Ele concordou. Mesmo assim, procuramos um pouco mais antes que o crepúsculo ficasse muito escuro e voltássemos para a cabana onde estávamos hospedados. Na manhã seguinte, Bob estava de volta, arranhando a porta da cabana. Perdemos a vontade de fazer caminhadas, então encurtamos nossa viagem e voltamos para casa. Foi quando tudo ficou estranho. Às vezes eu tenho uma insônia, então fico lá embaixo assistindo a TV enquanto o Ricardo dorme lá em cima. Eu estava no sofá, vidrada, assistindo a um programa noturno, quando ouvi uma conversa. Presumi que fosse Ricardo, mas não consegui distinguir nenhuma palavra distinta. Gritei e não houve resposta. Voltei a assistir ao meu programa, mas, um tempo depois, ouvi-o começar de novo. Então, me levantei e fui para a cozinha. Havia uma criança em nossa cozinha. Ou pelo menos essa foi a minha primeira impressão na iluminação fraca. Mas não era uma criança. Era Bob. Nosso cachorro estava de pé nas patas traseiras, parado no meio da sala, com cadarços de baba escorrendo de suas mandíbulas, e ele estava fazendo esses sons de grunhido. Ele parou no momento em que entrei e estava de quatro novamente, olhando para mim. Quando contei a Ricardo, ele disse que eu devia estar vendo coisas, mas eu juro, o cachorro estava nas patas traseiras, tentando falar. Na manhã seguinte, Ricardo continuou me provocando sobre Bob e dizendo coisas para o nosso cachorro como: "Ei, Bob, me traz uma xícara de café, por favor." Ou: "Ei, você pode atender o telefone para mim?" Bob apenas o encarava. Honestamente, ele ainda estava agindo um pouco estranho, mas depois da provocação de Ricardo, eu cansei de me preocupar com o cachorro, então fui trabalhar. Eu estava no intervalo do almoço quando recebi as mensagens de Ricardo. Eu ouvi ele falando: "Eu pensei que fosse você, mas eu acabei de encontrar o Bob lá embaixo. Tem algo errado. Ele tá fazendo barulhos estranhos e eu acho que tá com sarna. Ele tá perdendo um pouco de pele. Eu tô indo pro veterinário." Eu liguei, mas Ricardo nunca fala ao telefone enquanto dirige, então não me surpreendeu que tenha ido pro correio de voz. Mandei uma mensagem pedindo para ele me ligar depois que fosse ao veterinário. Depois do trabalho, verifiquei meu telefone. Ricardo não tinha mandado mensagem. No caminho para casa, tentei ligar várias vezes, mas ninguém atendeu. Ricardo não estava em casa. A maioria dos veterinários fecha às 6 da tarde, então onde estava meu marido? Verifiquei a localização dele no meu telefone e, para minha surpresa, ele não estava longe, talvez a 10 minutos de distância. Então, dirigi até lá. Era em uma estrada rural, o caminho que pegamos para o veterinário de emergência, e, a princípio, não vi o carro dele em lugar nenhum.
Finalmente o encontrei quando notei um pouco da grama achatada ao lado da estrada e que seu carro havia desviado para uma vala. A essa altura, o sol estava se pondo. Notei a porta do motorista aberta e pegadas enlameadas. O telefone de Ricardo estava no banco do passageiro. Segui os rastros, mas eles desapareceram na grama e andei por aí, chamando por Ricardo, e parei quando o encontrei, Bob. Ou melhor, o que sobrou de Bob. Eu deveria ter tirado uma foto, mas fiquei tão angustiada. Era o nosso Bob, mas era como se algo o tivesse partido ao meio, como aquelas carcaças de porco que você vê penduradas em ganchos de carne em matadouros. Eu podia contar as suas costelas. Eu chamei a polícia. Eles saíram e examinaram a cena do acidente, mas depois de olhar as pegadas, concluíram que era apenas Ricardo que estava lá. Eles pareciam suspeitar que meu marido devia ter feito isso com Bob, embora eu tenha dito a eles que Ricardo estava a caminho do veterinário. Comecei a contar a eles sobre o comportamento estranho de Bob na noite anterior, mas isso realmente os deixou céticos. Eu queria que eles fossem até a cena do crime e isolassem a área e tirassem fotos, mas aparentemente esse tipo de investigação não é feita para cães mortos. Quando cheguei em casa, estava exausta e chateada. Vi luzes acesas do lado de dentro. O alívio tomou conta de mim porque isso significava que Ricardo estava em casa, mas quando abri a porta da frente, a primeira coisa que notei foi a sujeira rastreada para dentro. Ricardo e eu sempre tiramos os sapatos ao entrar. Além disso, eu podia ouvi-lo falando, mas era como Bob na outra noite. Falando, mas não falando. Essas sílabas estranhas, como alguém imitando o ato de falar. Tudo isso me arrepiou até os ossos enquanto eu me esgueirava pela esquina para poder vê-lo, parado ali, anormalmente rígido e ereto, meio que balançando. Eu chamei. Querido? Sua tagarelice cessou imediatamente. Sua cabeça se virou e, eu juro, foi como se ele tivesse levantado a mão e dobrado a pele sobre o rosto, como um adesivo que começou a descascar no canto e que ele alisou de volta no lugar. Eu o ouvi dizer, muito claramente dessa vez: Querida? Eu corri escada acima para o nosso quarto e bati a porta e a tranquei. Eu podia ouvi-lo vagando do lado de fora. Ocasionalmente, ele me chamava. Querida? Eu deixei meu telefone cair no corredor. Eu estava com muito medo de ir buscá-lo. Em vez disso, fiquei escondida aqui em cima, ouvindo o som da TV lá embaixo. Em um momento, o âncora do noticiário disse: Tempo ensolarado chegando. E eu ouvi a voz de Ricardo clara e distinta: Tempo ensolarado chegando. Então, ele limpou a garganta e gritou alto: Querida, tempo ensolarado chegando. De vez em quando, ele subia para tentar uma nova frase comigo. A última vez que ele subiu, eu estava soluçando e gritei pela porta: E o Bob? O que diabos aconteceu com o Bob? Ele riu. Gargalhou, na verdade. Uma risada estranha e aguda que soou como uma risada de uma mulher na TV. Nem um pouco como a sua risada normal. E ele disse: O Bob tá bem, querida. O Bob tá bem. O meu nome não é querida. Eu gritei de volta. Me chama pelo meu nome. Você sabe o meu nome. Meu nome é Júlia. Abre a porta, Júlia, querida. Ele disse. É sério, Júlia. Abre a porta. Mas meu nome também não é Júlia. É Carla. Júlia é o nome da mãe dele. O que quer que esteja lá embaixo, usando o rosto do meu marido, é muito inteligente. A maneira como tentou me tranquilizar rapidamente. E eu sei que tenho que ligar para a polícia e dizer que algo está errado e que, se eles o interrogarem, eles verão que ele não vai conseguir responder corretamente. Eles vão perceber que algo não está certo. Finalmente consegui sair, pegar meu telefone e voltar furtivamente enquanto ele ainda estava assistindo televisão. Mas agora eu tô apavorada porque logo depois que voltei correndo e tranquei a porta, ele apareceu. Ele deve ter me ouvido e bateu. E eu tô com tanto frio.
Não tenho certeza se consigo convencer a polícia do perigo agora, porque da última vez, depois que ele bateu tão educadamente, ele disse: "Querida?" Ele disse isso presunçosamente confiante. "Querida, abra." "Está tudo bem, Carla." "Querida, abra a porta, Carla."